Estamos no ar. Sexta-feira, dia 20 de março de 2020, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades, mas também traz as técnicas, as tecnologias de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Falamos agora ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 HD da Vivo e também pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, onde nós acompanharemos as críticas, comentários, sugestões e perguntas dos teleinternautas, pela página do Facebook João Carlos Baldan. A partir de agora teremos 1 hora de programação pela TV Guarulhos, sendo que esses primeiros 30 minutos, a primeira meia hora, também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente essa meia hora na TV aberta é apresentada às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Para quem não me conhece, está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela ABA desde 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABA, com pós-graduação em título de especialista em psicopatologia pela USP, pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, portanto, Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas. Eu tenho pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo IBRAU e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho cursos de pós-graduação em extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, o programa de hoje está sendo muito bem esperado. Coloquei uns posts para a gente saber os fatos de verdade, o que está acontecendo com o coronavírus. E eu tenho o prazer de receber o que hoje é um colega, um amigo, é um amigo até pessoal, gosto muito do Dr. Cícero Gali Coimbra, médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em medicina interna, neurologia pediátrica pelo Hospital Jackson Memorial, Hospital de Miami. Mestre desde 88, doutor em neurologia pela Unifesp, pós-doutorado em Lund, pela Suécia, atualmente professor associado livre docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, onde dirige o Laboratório de Fisiopatologia Clínica Experimental. Tem vários trabalhos, é conhecido internacionalmente. Vem médicos da Alemanha, do Japão, do mundo inteiro. Japão não? Japão não. Alemanha... Quase toda a Europa. Toda a Europa, né? Oriente Médio. Oriente Médio, Estados Unidos. Doutor, ele criou, inclusive, o que é hoje convencionado a ser chamado como protocolo Coimbra, que trata doenças degenerativas e autoimunes com altas doses de vitamina D. É um grande pesquisador. Por conta desse post, tem uma série de perguntas aqui e com muita alegria, com muito contentamento, agradeço a sua presença, Dr. Cícero Coimbra. É um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo aos Salutes, mais uma vez agora pela TV Guarulhos. Quem tem a agradecer sou eu, né? E muito mesmo por essa oportunidade, porque a gente está, graças a você, com a possibilidade de contribuir de uma forma significativa para a solução de um problema que se tornou já um problema terrível de saúde pública mundial, que é essa pandemia mundial de coronavírus. Assolando praticamente o mundo inteiro, né, doutor Cícero? O planeta está completamente estremecido com isso. Né? A primeira coisa que eu gostaria de que o senhor comentasse, doutor Cícero, qual a sua opinião? Como é que surge um novo vírus? A gente sabe que eles se mutam, principalmente diante da grande carga de antibióticos, de medicamentos que vão acabando sendo assimilados pelo corpo humano, pelo metabolismo humano, e os vírus as bactérias acabam se adaptando a tudo isso.
O senhor acredita nessa história de que poderia ser uma arma química da China, essa coisa meia surreal, ou acredita que o corona foi um desenvolvimento, foi uma mutação natural, doutor? Então, é quase impossível você imaginar, seria loucura você imaginar que um país como a China, que tem comércio com o mundo inteiro, né, de repente vai se tornar ela mesma o foco de disseminação de um vírus que vai abalar o planeta. Quer dizer, quem é que vai ser o maior prejudicado com isso? É a própria China. É a própria China. Então, esse tipo de pensamento é simplesmente ridículo. É melhor nem comentar isso. Mas os vírus surgem na natureza, né, entre os animais. Daqui a pouco surge um vírus que também, um animal que também é capaz de infectar o ser humano, e de repente você tem essa pandemia mundial aí, porque nenhuma pessoa está imunologicamente preparada para combater esse vírus. E por que não está imunologicamente preparada? Porque nunca na história da humanidade nós tivemos níveis tão baixos do grande potencializador e regulador do sistema imunológico, que é o colecalciferol, que foi erradamente chamado de vitamina D, né? Ela não é vitamina, ela foi chamada de vitamina por ocasião da época da Primeira Guerra Mundial, final da Primeira Guerra Mundial, mas ela não é vitamina. Ela não é vitamina, ela é uma estrutura tem uma estrutura que foi desvendada na década de 30 por um pesquisador alemão, que demonstrou que ela tinha a estrutura e o poder de um hormônio, né? Infelizmente o nome não foi mudado, continuou a ser chamada de vitamina. Naquela época se pensava que era uma substância que só agiria promovendo a absorção de cálcio dos alimentos e o depósito de cálcio nos ossos, permitindo o desenvolvimento adequado dos ossos da criança e impedindo com isso a ocorrência de raquitismo, que era endêmica na Europa naquela época. No entanto, nas décadas que se seguiram, várias outras funções foram analisadas, estudadas, demonstradas, né, para a vitamina D, né? Hoje a gente reconhece que não existe uma única célula no nosso organismo que não sofra a ação, né, da vitamina D, que não dependa da vitamina D para executar a sua função correta. E são cerca de 80 funções diferentes, talvez. Então, é importante que se saiba que, para nós, neste momento, a principal função que essa vitamina, né, que então é muito mais do que um hormônio, porque um hormônio tem uma ou duas funções, a vitamina D tem dezenas de funções, então ela está acima da categoria de um hormônio, porque ela tem a potência, a estrutura e o poder de um hormônio, mas ela tem uma diversidade de funções inacreditável para uma única substância. Eu diria que essa substância, sim, correu o risco de cometer qualquer erro, deveria ser chamada da substância do milênio. Tal é a importância que ela tem para a saúde pública. E para nós, a grande importância é a capacidade que a vitamina T tem de manter o sistema imunológico regulado, ou seja, trabalhando de uma forma potente a nosso favor contra os germes que tentam penetrar no nosso organismo, provocando infecções, e impedindo esse sistema imunológico de nos atacar, desencadeando doenças autoimunitárias que são variadas de acordo com o órgão ou o tecido que é atacado. Eu quero lembrar a todos que este programa, por conta até da penetração do Dr. Cícero Coimbra no mundo inteiro, será traduzido para várias línguas, e para o espanhol, para o alemão, para o inglês e etc., diante da importância do protocolo, e acredito que estarmos prestando um serviço não só para os brasileiros, para o mundo inteiro. Tem muitas pessoas aqui assistindo pelo Facebook, Angélica Rodrigues, Simone Oliveira, já tem algumas questões aqui, a Fátima, Simone Oliveira, o Dr. José Lopes Fernandes Neto, boa tarde, Dr. José.
Fátima Teixeira, enfim, tem muita gente, tem várias perguntas aqui e nós vamos oportunamente indo responder. Obviamente que o tema é muito amplo, a situação é grave, né? A situação é grave não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estávamos conversando antes de começar o programa e estávamos falando que, infelizmente, a curva ascendente da crise da própria coronavírus aqui no Brasil ainda não se chegou ao ápice. É isso mesmo, doutor? Começou lá no carnaval e está desencubando agora, praticamente, doutor? Nós temos dado várias entrevistas, declarações públicas, até antes de chegar o carnaval, dizendo que era uma situação de alto risco. Você vê que o carnaval de Veneza foi suspenso, né? E acontece simultaneamente, porque no carnaval nós recebemos vários turistas vindos desses países, como a Itália, e a Espanha e vários outros países onde o coronavírus já estava se disseminando muito rapidamente. E a gente sabe que as pessoas começam a disseminar o vírus antes de começarem com os sintomas, né? Então, turistas que não sabiam que já estavam infectados vieram para o Brasil no carnaval, se misturaram no meio da multidão e transmitiram esse vírus. Então, agora, nesses dias que se seguem, nos próximos dias, nós vamos ver o resultado disso, né? Porque passou o período de incubação, né? Ou está terminando o período de incubação. Então, a partir de por aí, pelo dia 22 para frente, deve aumentar muito, muito, muito o número de casos aqui no Brasil, principalmente nas principais cidades onde houve carnaval, que recebe turistas do mundo inteiro, tal como Rio de Janeiro e São Paulo. Houve negligência por parte das autoridades governamentais ligadas à área da saúde, tanto em prevenção quanto demorou para se tomar as devidas providências para que isso poderia ser minimizado? Eu não vou dar adjetivos de negligência ou coisas, mas eu posso dizer assim, enquanto vários infectologistas estavam aconselhando as pessoas a evitarem conglomerados humanos, multidões, né? Não houve nenhum aviso específico em relação ao carnaval. Até ouvi uma pessoa ligada ao governo, ao Ministério da Saúde, dizer que no carnaval não tinha problema nenhum, e indo contra toda a recomendação que qualquer infectologista que saiba, tem um mínimo conhecimento de infectologia, sabe que quando você está frente a um vírus de transmissão respiratória, você tem que se afastar de conglomerados urbanos, de conglomerados humanos, de multidões, né? E aí você deixou, não houve essa ênfase para declarar a população, ainda que a população decidisse por o inverso, que quisesse participar do carnaval, mas avisasse ela que que iria haver uma transmissão em massa do coronavírus, porque o carnaval recebe pessoas do mundo inteiro, inclusive pessoas que já estavam no país deles com o vírus em plena disseminação, com muita gente já na fase sintomática da doença, e nós estamos falando de um vírus que começa já a ser transmitido quando a pessoa ainda não desenvolveu os primeiros sintomas. Isso é o que é o pior, né, doutor? Porque a pessoa pode estar sendo portadora do vírus, disseminando o vírus, como ela está sem sintoma, provavelmente acha que não está com a patologia ou não está contaminada, mas está sim, e está inclusive difundindo o próprio vírus. Isso torna esse vírus particularmente perigoso, né, em termos de disseminação, porque a pessoa não sabe, como você mesmo falou, que ela pode estar disseminando o vírus, que ela já está infectada. E aí o poder de disseminação do vírus é muito maior, porque você tem pessoas que ninguém sabe quem é que está já infectado pelo vírus e já disseminando o vírus. Tem uma série de perguntas aqui, doutor Cícero, antes de a gente começar a falar da importante informação sobre a chamada dose de ataque, entre aspas, de 600 mil unidades, que o senhor recomenda. Antes de a gente falar disso, tem algumas informações que são talvez menos tão importantes, mas eu gostaria de dar essa amplitude na informação para até a gente chegar na questão da dose de ataque.
A TT Ribeiro pergunta se a absorção da vitamina D3 e a manutenção do seu nível depende de um intestino saudável, de uma microbiota funcional. Olha, a vitamina D ela é muito bem absorvida pela quase totalidade das pessoas, né? Então pode haver uma pequena influência dessa parte, mas eu não creio que seja significativa para que a gente modifique o aconselhamento das doses nesse momento. A Evelyn Lima fala, tenho dermatite atópica, uso corticoides há mais de 10 anos. Gostaria de saber o que isso influencia em minha imunidade na questão do coronavírus e outros vírus, e também como a vitamina D deve influenciar tanto para a dermatite quanto para a imunidade. Muito bem, então, quanto à questão de uso de corticoides nas doses que são dadas para pessoas com doenças autoimunes são imunossupressoras. E outras drogas que não são corticoides também são imunossupressoras. Ou seja, deprime o sistema imunológico. Exatamente, justamente nessa época em que você tem uma pandemia de um vírus de transmissão respiratória, não só respiratória, mas respiratória, e uma pandemia mundial, de um vírus que tem uma letalidade significativa, né? Que pode atingir, e além do mais se trata de um tipo de vírus, porque existem dois tipos de vírus essenciais, né? Essencialmente existem dois tipos de vírus que são os mRNA vírus e os DNA vírus, né? Ele é um RNA vírus envelopado, né? Então o mRNA vírus é como o vírus da gripe. Por que você readquire a gripe? Você teve várias gripes e tem gripes novamente, porque é um RNA vírus e ele sofre mutações facilmente. É como se você se transformasse num outro vírus. Não? Porque o DNA se expressa por intermédio do RNA. Quando ele faz essa expressão... o RNA não precisa... O RNA vírus, ele utiliza a maquinária da própria célula para produzir o que ele quiser, porque ele já é um RNA, não precisa ser transformado, não precisa ter um DNA para ser transformado numa expressão. num RNA. Né? Então ele já é um RNA vírus, e esses RNA vírus sofrem mutações frequentes. Então pode ocorrer mutações durante a pandemia, pode acontecer num outro país lá, que não é a China, acontecer uma mutação do mesmo vírus, do coronavírus, e ele se transforma num outro vírus, também coronavírus, mas num tipo diferente. Né? E para o qual as pessoas que já foram infectadas e se curaram da primeira infecção por um tipo do coronavírus, não têm a imunidade adquirida para esta nova infecção. O que reforça a seguinte questão que a gente tem procurado enfatizar e transmitir para o público e para toda a classe de profissionais da área da saúde da forma mais didática possível. Então eu vou tentar dizer isso da forma mais didática e pausada possível. Né? Quando nós sofremos uma infecção por um agente infeccioso, seja vírus, bactérias, fungos, protozoários, riquetes, o que seja, tá? Para o qual nós nunca tivemos essa infecção. É a primeira vez que o nosso organismo é invadido por esse patógeno, por esse micro-organismo, no caso que nós estamos falando, por esse vírus, coronavírus. Né? Nós não temos anticorpos contra eles. Nosso sistema imunológico não conhece até então, né? Não, nós não temos anticorpos porque nós não fomos vacinados contra esse vírus e nós não contraímos essa doença anteriormente. Então, o nosso sistema imunológico não tem memória contra esse vírus. Quer dizer, a memória é dada pela produção de anticorpos específicos que atingem, que vão direcionar toda a agressividade do sistema imunológico, vão focar essa agressividade do sistema imunológico especificamente contra aquele micro-organismo, porque você já tem memória. Tá? Então você não volta a ter a mesma infecção. É o soldado que não conhece o inimigo lá, é um novo inimigo que surgiu na vila lá e o soldado ainda não conhece. Então, quando você está nessa situação de a primeira vez que você tem contato com o vírus, né? Então você vai ter a primeira linha de defesa do seu sistema imunológico. Qual é essa primeira linha de defesa? É aquela linha que surgiu na evolução das espécies em primeiro lugar, né? Então ela é chamada de imunidade inespecífica.
também recebe o nome de imunidade inata, porque quando o bebê já nasce, né, ele já tem essa imunidade. Normalmente ela é extremamente potente, essa imunidade inespecífica, tá? Mas não tem memória, né? Então, nas espécies de animais primitivas, em que só tem esse tipo de sistema imunológico, você pode ser reinfectada, aquele animal pode ser reinfectado várias vezes pelo mesmo patógeno. Ele vai reagir de novo só usando a imunidade inespecífica, né? Porque o sistema imunológico dele não tem memória, ele não produz anticorpos, ele não tem linfócitos, tá? Os linfócitos surgiram mais tardiamente na evolução filogenética. Então, assim, o bebê nasce e sobrevive ao ter contato com inúmeros patógenos que estão no meio ambiente. Por quê? Né? Que são transmitidos pelo contato com o pai, com a mãe, com a avó, com outros parentes, né? Por que ele sobrevive? Porque ele tem a imunidade inata, que é inespecífica, né? Tecnicamente, a gente diz que essa imunidade inata tem uma célula que é típica dela, que é o macrófago, e um fator humoral, um grupo de substâncias que é típica dela, que é o sistema complemento. E ela tem um poder de destruição muito grande. Ela consegue reconhecer que aquele patógeno, que aquele micro-organismo é um micro-organismo invasor capaz de provocar doença, e ela destrói aquele micro-organismo invasor. Ela é capaz de combater aquele micro-organismo invasor. É como se fosse o soldado raso, né, que vai para a primeira linha de batalha. Senão a pessoa vai morrer, se não tiver nenhuma defesa, não tem anticorpos. Ela vai morrer porque o organismo não vai reagir. Mas aí o organismo reage. Só que o organismo só reage de uma forma eficiente contra usando essa arma inicial, que é o sistema imunológico inespecífico ou inato, se a pessoa tiver níveis normais de vitamina D, que não é vitamina, é muito mais do que um hormônio, né? E que é produzido pelo sol quando a gente expõe a nossa pele ao sol. O problema qual é? É que nós temos 90% da população, 9 entre cada 10 pessoas no planeta, com níveis baixos de vitamina D, né? Porque as pessoas deixaram de se expor ao sol. Se ergueram no lugar se destruíram casas com pátios onde as crianças brincavam de bola, ergueram-se prédios de apartamentos, médicos foram para a televisão dizendo que só é demônio, não podia expor uma câncer de pele ao sol, porque podia provocar câncer de pele. As famílias deixaram os parques, foram para os shoppings, as pessoas deixaram de andar a pé na rua, foram andar de metrô, de ônibus, de carro, entram na garagem de casa, de manhã cedo saem da garagem de casa, entram na garagem do prédio onde trabalham, passam o tempo inteiro sem uma única exposição solar. Resultado disso, 9 entre cada 10 pessoas no planeta têm estão deficientes na maior arma que nós temos para manter o nosso sistema imunológico, inclusive o sistema imunológico inato, inespecífico, com altíssima potência, mas regulado, a ponto de não permitir que esse sistema imunológico ataque o nosso próprio organismo, provocando doenças autoimunes. Então, o que nós precisamos fazer agora? Tem uma coisa muito importante que deve ser dita, é que essa primeira fase da infecção, que é combatida pelo sistema imunológico inespecífico, né, macrófago e complemento, né, sistema complemento, essa primeira fase, ela precisa entrar em ação para que posteriormente venha a segunda fase, que é a fase provocada pela imunidade específica ou adquirida, né? Em que aí outro tipo de célula, chamada de linfócitos, começa a produzir outro tipo de fator humoral, chamado de anticorpos, né? Então aí é como se o general entrasse na guerra. O general entrasse na guerra, né, para chegar e organizar o combate do soldado raso. Então ele vai dizer assim, olha, vocês têm que ir para ali, ó, é ali que aquilo que vocês têm que combater. Então o que a imunidade específica ou adquirida faz? Ela direciona os mesmos soldados rasos
a capacidade destrutiva de defesa da imunidade inespecífica, ela direciona essa atividade imunitária para destruir especificamente aquele germe. E aí você consegue vencer. Se você conseguiu sobreviver até começar essa segunda fase, você consegue sobreviver à infecção. Antes de encerrar essa primeira meia hora, eu peço licença ao Dr. Cícero para a gente fazer nossos comentários, colocar nossos GCs, essa primeira meia hora que será apresentada, inclusive, na TV aberta. Vamos colocar nossos GCs rapidamente, por favor, Lucas. Nossas mídias sociais é o @jcbaldan.acupuntura, o Instagram está funcionando, está normal. O YouTube são 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, que estes salutos e os mais 11 anos praticamente da UTV estão disponíveis, inclusive tem algumas entrevistas do Dr. Cícero lá, e há 1 ano e meio aqui na TV Guarulhos. Todos esses programas estão disponíveis nesses 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Qual o próximo? A loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem os equipamentos da Nova Ciência, nós trabalhamos na área da saúde, os produtos frequenciais, os equipamentos que a gente utiliza na nossa prática clínica. O Potentizer, que trabalha com frequência, o Hidrovitalis para desintoxicação, os programas de diagnóstico como o ProSync, Viblaser e etc. Qual mais? O site www.jcbaldan.com.br, os contatos para falar comigo e consultas 977192266, 977192266. Esse final de semana teria o curso da Nova Ciência de pós-graduação, é o módulo 6, dia 21 e 22 de março, a bioenergética dos alimentos e a nossa saúde. Só que por conta do coronavírus o evento foi suspenso, será tudo por intermédio do ensino à distância, o EAD. Os interessados ainda podem se inscrever por esses telefones, falar com a Gracinha da Lauren. Botem para mim, 95687-5835, 95687-5835 e o 3904-9832. Portanto, me despedindo do pessoal da TV aberta, aqui que assistiu essa primeira meia hora, convidando a todos da TV aberta a assistirem a gente na TV Guarulhos todas as sextas-feiras, a partir das 14h30, ao vivo, pelo site da TV Guarulhos ou pela minha própria página do Facebook, João Carlos Baldan. Muito bem, nesta sexta-feira, dia 20 de março, temos o prazer de receber aqui no Salutes uma autoridade praticamente em neurociência mundial, com muito orgulho, trazendo muitas divisas para o conhecimento e a difusão científica no mundo inteiro, que é o Dr. Cícero Coimbra. A gente é muito grato pela presença dele, é uma pessoa muito ocupada, a gente estava tentando agendar essa entrevista há bastante tempo e desde quando começou o surto do coronavírus, eu tinha a intenção de entrevistá-lo pela questão equilibrada, pela postura científica equilibrada, uma análise bastante fria e inteligente sobre essa proliferação desse vírus que está mudando a vida de todo mundo, né, doutor Cícero? Faz com que, inclusive, esse confinamento, auto-sugerido ou por pressões mesmo, as pessoas voltem a raciocinar um pouco mais sobre a existência, sobre os costumes, sobre as crenças, sobre os relacionamentos. O que o senhor acha desse ponto de vista do desenvolvimento da humanidade diante dessa eminência tão perigosa quanto ao do coronavírus? Olha, Baldan, eu tenho adotado como regra, ou como, vamos dizer assim, filosofia de vida ao ver um problema, de que aquele ditado em que se diz que que há males que vêm para bens, deveria ser mudado para só há males que vêm para bens, né? Então eu acho que isso vai trazer a oportunidade de as pessoas, a humanidade de uma forma geral, o povo, os governos, os responsáveis pela saúde pública, os médicos em geral, se darem conta da importância que a vitamina D tem para a saúde, porque a quantidade de doenças, não só infecciosas, mas autoimunes, hipertensão, diabetes, é uma variedade inacreditável de doença cardiovascular, que a falta de vitamina D facilita, é algo inacreditável. Né?
Então, isso vai nos trazer a oportunidade de reflexão nesse sentido. Agora, eu acho que, para a gente não perder a oportunidade, eu acho que a gente precisa passar a informação fundamentada. Então, eu gostaria que as pessoas que estão nos auxiliando aí, elas passassem um diapositivo, um slide, para a gente poder demonstrar que o que nós estamos falando são coisas fundamentadas do ponto de vista científico. Eu vou pedir para o Lucas, por gentileza, colocar nossos slides e pedindo perdão pelas pessoas que eu estou com 2 salas aqui de perguntas. Tem várias perguntas aqui, mas eu tenho certeza que as perguntas que a gente vai colocar aqui vai esclarecer a grande maioria das perguntas. Eu não estou conseguindo acompanhar as 2 salas simultaneamente. Lucas, vamos colocar nosso primeiro slide para o Dr. Coimbra, então, comentar o que ele acabou de dizer, por gentileza? Então, essa publicação foi feita em 2010, então essas coisas não são informações novas, né? Foi publicada nessa revista chamada Journal of Clinical Virology, né? Por um grupo de pesquisadores, eu não estou me recordando agora qual é a origem dos pesquisadores, mas nessa publicação, o título diz exatamente assim: vitamina D e o estado antiviral. Porque é um artigo de revisão, ele revisou todas as publicações que foram feitas no assunto até 2010 e chegou à conclusão final de que níveis normais de vitamina D mantêm o indivíduo, o sistema imunológico do indivíduo, num estado antiviral. Então, vocês estão vendo ali na artigo, tela, né, que está escrito Vitamin D and the Antiviral State, quer dizer, vitamina D e o estado antiviral. E se diz, e está assinalado lá ali no resumo, que chama abstract, né, está assinalado lá que a vitamina D induz um estado antiviral, particularmente contra os vírus chamados de envelopados, que é onde se situa o coronavírus. O coronavírus é um vírus envelopado. Então, particularmente contra esse tipo de vírus, a vitamina D transforma, modifica, potencializa a ação do sistema imunológico para se tornar particularmente destrutivo contra esse tipo de vírus. Então, é um problema grave de saúde pública você ter uma média populacional de níveis de vitamina D de 15 nanogramas por ml, devido à falta de exposição solar, muitas pessoas até muito menos do que isso, né? Quando o mínimo para a Sociedade Americana de Endocrinologia é 40, e o máximo seria assim. Então, a faixa aconselhável para os americanos seriam 40 a 100. Pode voltar aqui, Lucas. Infelizmente aqui no Brasil, os laboratórios passaram desde fevereiro de 2018 a dizer que 20 é suficiente. Isso é metade do mínimo que é aconselhado pelos... De 40 a quanto, doutor? De 40 a 100, mas numa época como essa, o adequado é você ficar perto de 100. Né? E é importante lembrar que pescador, que tem ampla exposição solar, eles têm 160. E não entra no pessoal que o pessoal chama de fase tóxica da vitamina D. Não, tem nada disso. O nível tóxico de vitamina D é 240. Então, mesmo que você chegue a 100, 120, 130 por uma dose inicial de vitamina D, que é uma dose de ataque, né, em inglês chamada de loading dose, sim. Mesmo que você chegue acima de 100, não há nenhum problema. Nenhum problema. Isso é muito bom o senhor falar, porque se fala, inclusive por médicos, né, achando que já está num nível tóxico e está muito baixo além disso. É bom você ter falado nessa questão, porque há muitas décadas atrás, e isso infelizmente ainda continua sendo passada essa informação, né, mas se diz que a vitamina D tem efeito cumulativo, ou seja, se você continuar tomando aquela dose de vitamina D, o seu nível de vitamina D vai subir sem parar. Até você vai chegar numa dose tóxica, né? Então,
Faz pelo menos 20 anos que se sabe que isso não é verdade. Que a vitamina D sobe, você tomando a mesma dose todo dia, ela sobe lentamente e depois de 2 a 3 meses ela se equilibra e se mantém na mesma dose, com pequenas variações em torno da mesma dose. Então, é mais uma lenda, mas que infelizmente está cravado na memória das pessoas que estão praticando medicina, né? E ainda hoje é avisado isso erroneamente nas faculdades de medicina, que vitamina D tem efeito cumulativo se você mantiver a mesma dose. Então, se procura dar o mínimo possível, muito aquém do que você produz por exposição solar. Uma exposição solar com seu corpo completamente exposto ao sol, né? Por 20 minutos. Sem protetor solar, por 10 minutos, você produz 20.000 unidades de vitamina D. Quando você determina qual é a dose segura, isso é uma recomendação a nível internacional, né? Você sabendo a dose tóxica se mantida todos os dias, né, ela acaba se tornando tóxica, porque ela vai subindo e quando ela atingir o equilíbrio, vai atingir um equilíbrio tóxico. Então, essa dose tóxica é de 50.000 unidades de vitamina D para as pessoas que não têm resistência aos efeitos da vitamina D. Seria 50.000 por dia, não uma por dose. Por dia, mantido todos os dias, né? Mas isso nem é válido para as pessoas que têm resistência à vitamina D por razões genéticas hereditárias, né? E que são pessoas que desenvolvem coisas como câncer, que desenvolvem coisas como doenças autoimunes, porque têm resistência aos efeitos da vitamina D. Então, provavelmente, a dose tóxica para essas pessoas é superior a 50.000 unidades, tomada todos os dias. Então, o que se convencionou a nível internacional? Se você quer achar a dose segura de qualquer substância e você sabe a dose tóxica, você divide essa dose tóxica por 5, ou seja, você dá a quinta parte da dose tóxica. Que de 240.000, 250... Não, 240 é nível plasmático. Nós estamos falando de dose diária. Né? Então, dando 50.000 unidades de vitamina D pode ser tóxica para alguns indivíduos, provavelmente para a maioria dos indivíduos, aqueles que não são resistentes à vitamina D. Então, o que você faz? Você divide por 5. 50.000 unidades dividido por 5 vai dar 10.000 unidades. Então, 10.000 unidades é dose segura, absolutamente segura. Para todo mundo. Para todo mundo tomar indefinidamente todos os dias. Tá? Você vai se manter dentro da faixa de normalidade. Normalidade. É importante tomar essas 10.000 unidades e ainda tomar sol, além de tomar vitamina? Ela fixa melhor? Não existe essa coisa. Isso é uma lenda que os nossos avós diziam, que você tomava óleo de fígado de bacalhau, que continha vitamina D, né, e aí você tinha que se expor ao sol. Na realidade, a vitamina D que tem no óleo de fígado de bacalhau é a mesma que tem no sol. No entanto, a exposição solar produz na pele outras substâncias que corroboram os efeitos da vitamina D. Você não vai produzir muito mais vitamina D porque o nosso organismo é muito inteligente, né? Então a produção pela pele é muito bem regulada. Já por via oral, aí sim, você pode tomar uma dose tóxica. Mas o que nós estamos propondo, né? E aí eu queria que o nosso amigo lá nos ajudasse, o Lucas nos ajudasse e colocasse, viu, Lucas, mais um slide. Enquanto isso, doutor, só para lembrar, porque o programa está muito bom e eu quero falar da dose de ataque. Que é o que ele colocou agora. Tá, porque a gente tem 20 minutos apenas, tá? Tá, então é isso que ele colocou aí. Ótimo, tá? Ótimo. Então esse foi um artigo que foi feito, não foi uma revisão, única, né? Foi feita, se não me engano, em 2010 ou 2012, não estou vendo ali com certeza. Mas de qualquer maneira faz quase uma década. Vai aparecer mais adiante no próximo slide, se não me engano, a data exata. Mas volta para esse slide anterior, por favor. Então, isso são os italianos, né, que em 2010 eles estudaram qual é a dose que você deve dar, como dose única, né? Dar uma dose única para fazer com que imediatamente o indivíduo atinja o nível normal, ou seja, o intervalo de referência da vitamina D. Saia da deficiência e vá para o normal, né?
Então, eles demonstraram nesse artigo que se você der 600 mil unidades de vitamina D em dose única, tá? No terceiro dia, aí, agora sim eu posso pedir para a pessoa passar, O próximo Lucas slide. passar o próximo slide, né? Aí você vai ver ali na área que foi achuriada, né, que indivíduos tinham 15,8 nanogramas por ml, portanto estava bem abaixo dos 40, o mínimo de 40 que a Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos preconiza como mínimo, né, estava com 15, isso é a média da população mundial, é uma deficiência grave de vitamina D. Esses indivíduos, ao tomarem 600 mil unidades em dose única, não todos os dias, em dose única, via oral, né? No dia 3, eles estavam com 77, ou seja, ficaram entre 40 e 100. Depois de quantos dias? No terceiro dia. Dia. Não é que eles não mediram no primeiro, no segundo e no terceiro. Eles mediram no terceiro dia e estavam em 77. E aí, ali ainda dentro da área achilhada, eles mostram que o indivíduo, no 30º dia, ele estava com 62. Então, ele ainda estava dentro da faixa de normalidade. Sem tomar dose diária, só com a dose única. Só com aquela dose única de 600 mil unidades de vitamina D. Ora, nós estamos vivendo uma urgência. Se o Lucas quiser, ele pode agora já tirar o slide. Tira o slide, Lucas. E voltar a imagem para nós. Então, se nós estamos numa situação de urgência, nós precisamos imediatamente fazer com que a população atinja níveis normais de vitamina D. Porque isso é capaz de simplesmente fazer com que ou você não tenha infecção, sim, ou você tenha infecção e seja tão leve que você sequer notou que teve, mas você já, meses depois, você já vai ter anticorpos contra o coronavírus, você vai saber que teve a infecção e você não notou, né? Ou você, se já tiver com a infecção, você pode ter uma evolução muito mais favorável a você, ou seja, muito mais benigna, tá? Não vai evoluir para uma pneumonia viral que leva a pessoa à insuficiência respiratória e à morte, tá? Então é urgente que toda a população, mesmo os indivíduos que já estão infectados e não sabem que estão infectados, ou mesmo os indivíduos que já estão com sintomas, né, mas ainda não evoluíram para uma situação grave em que necessitam de respirador, esses indivíduos deveriam, quanto mais rápido, melhor. O poder público podia nos ajudar nesse sentido, né, para colocar à disposição dos serviços de saúde, né, a administração via oral de uma dose de 600 mil unidades para toda a população que se interessasse, né? Isso a gente precisa. Então, por que eu trouxe esses artigos para discussão, né? Para a sua apresentação? Para acabar com aquela história de dizer assim, isso é uma opinião, isso é só mais uma opinião, aí ele acha que é isso, mas não é nada disso, isso é só uma vitamina, a vitamina não pode ter esse poder todo, né? Então a gente está mostrando essas publicações, e aí eu queria que o Lucas mostrasse o último diapositivo, Lucas, por favor. O último slide, Lucas. Então, ali você está vendo a quantidade de publicações que você tem ali, né? Então, cuidado com o nessa publicação você está vendo que tem 152 mil publicações. Só um momento que houve um problema técnico aqui. 152 mil, o Lucas veio dar uma socorrida aqui. Pode ir lá, doutor, se precisar. Pode ir lá ver. Então, tem 152 mil publicações a respeito do efeito da vitamina D sobre as infecções virais, né? Inclusive, esse artigo que nós mostramos, que no início dessa conversa, é de 2011, foi publicado no Journal of Clinical Virology, né? E ele demonstra, esse grande número de publicações científicas demonstra que isso está fartamente demonstrado na literatura médica científica, né, a respeito da importância que tem a vitamina D para combater infecções virais de uma forma geral, né? Eu quero lembrar aqui, olha, tem muita gente comentando, inclusive estamos chegando na França também, viu, doutor? Tem até uns comentários aqui em francês
Estamos chegando na França, pelo qual agradeço a audiência. Tem uma pergunta que eu acho importante, doutor. Deixa eu só interromper um Sim, pouquinho pois não. você. Eu acho assim, um absurdo você ter 152 mil publicações científicas falando a respeito da importância que tem a vitamina D para combater infecções virais, para prevenir infecções virais, sabe? E o sistema público e privado de saúde simplesmente virando as costas para isso, Ignorando, porque que isso está acontecendo não é na realidade má vontade da parte ou má intenção ou displicência do poder público ou dos médicos, da classe médica ou das pessoas que estão envolvidas com saúde pública em geral. É simplesmente resultado do controle que a indústria farmacêutica exerce sobre a transmissão de conhecimento dentro do meio médico. Existem todas essas 142 mil publicações, mas não tem uma palavra a respeito disso no livro do infectologista. Nos congressos de infectologia, de imunologia, que são patrocinados, financiados pela indústria farmacêutica, que tem dinheiro à vontade para patrocinar os maiores, os congressos top de linha, como eles são os financiadores, eles é que determinam quem vai ser o palestrante e que tipo de informação vai ser passada para a classe médica. O que vende mais remédio, inclusive. Não, é só remédio, é só drogas. Por exemplo, agora está se falando de uma droga para combater isso, mas está se deixando 152 mil publicações de lado. Não, e diga-se que até hoje a medicina convencional, o pessoal fala, procure o posto de saúde. Para quê? Não tem remédio, não tem remédio. E o pior, né? Vai chegar um tempo que vai falar da vacina da gripe, que eu particularmente tenho lá minhas resistências por conta de metais tóxicos que ela tem, etc. Aliás, o senhor é favorável à vacinação da gripe por conta do corona, doutor? Eu sou plenamente favorável a uma coisa muito mais importante, mas muito mais importante, que é você corrigir de imediato a deficiência de vitamina D, que afeta 9 entre cada 10 pessoas na população geral. Mas a vacina não é boa, então. Veja, o problema é que vacinas, quando você vacina uma população que está com níveis baixos de vitamina D, você corre o risco de ter efeitos colaterais da vacina. Né? Por exemplo, você vai acionar um sistema imunológico que, por falta da vitamina D, está desregulado. E por estar desregulado, você acionou o sistema imunológico com a vacina, ele pode se voltar contra o próprio organismo. Ele não vai fazer o que deve e vai deixar... Vai piorar, né? E vai fazer o que não deve, que é atacar o próprio organismo, porque você está acionando um sistema imunológico desregulado. Deficiente, então, inclusive. Então, o que você deveria fazer? Desregulado por causa da deficiência de vitamina D. Então, o que você deveria fazer? Em primeiro lugar, se você quer vacinar e se as pessoas acham que isso vai funcionar, primeiro você ajusta a dose correta de vitamina D, deixa a pessoa com nível normal de vitamina D. Agora, qual é o risco que você pode ter em função disso? Muitas vacinas vão se tornar desnecessárias, porque você vai deixar o sistema imunológico tão fortalecido, né, que ninguém vai morrer por causa de H1N1. E nem pelo coronavírus também, porque o sistema imunológico também. Provavelmente ninguém vai morrer por causa... Desde quando surgiu o coronavírus, a gente sempre o pessoal perguntou, em vários programas a gente já falou isso. Eu falei, olha, embora não conheça, não é minha especialidade, mas eu vejo como terapeuta, como trabalho com a medicina chinesa, a gente tem que fortalecer o sistema imunológico, independente de qualquer coisa, tem que fortalecer o sistema imunológico. Desculpe de cortar, que a gente está quase acabando o programa e tem uma questão importante. O pessoal está perguntando da D3, precisa tomar junto com magnésio, K2, MK7, ou isso é mito? Não, não é mito. No caso do magnésio, porque a vitamina D ela é assimilada pelo nosso organismo e aí ela tem que ser ativada para funcionar como vitamina D, para exercer as suas funções. E para isso ela precisa de magnésio. E 80% da população está deficiente de magnésio. Por que está deficiente de magnésio? Por vários fatores. Porque não ingere verduras, porque ingere Coca-Cola, refrigerante de cola, como Coca-Cola, Pepsi-Cola, né? Porque
porque toma medicações que bloqueiam a absorção de magnésio, como o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Então, 80% da população está deficiente em magnésio. Então, sim, a gente recomenda que as pessoas tomem magnésio também. E a né? K2? A K2, nós tentamos usar a K2 como um objetivo de evitar efeitos de perda de cálcio nos ossos de pacientes, e nós não conseguimos identificar nenhum benefício. Né? Pode ser que em doses menores de vitamina D, a K2 tenha algum fator, mas nós excluímos ela porque ela é dispendiosa e não provocou o benefício que nós queríamos sobre o sistema ósseo. Essa é a pergunta da Ana Paula Mesquita sobre a K2-MK7, se deve se tomar Não, junto olha, com a veja, D. magnésio é baratíssimo. Eu apenas peço para as pessoas, quando vocês comprarem um pote de magnésio, não comprem óxido de magnésio. Óxido de magnésio é lixo. Ele não é absorvido, ele provoca diarreia. Tá? Você pode comprar cloreto de magnésio, que é baratíssimo. E o sal de Epsom, chamado sal de Epsom? Bom, então, esse sal é um sal que não é usado muito clinicamente, porque é o sulfato de magnésio. Sulfato, né? Então, isso é mais usado para banhos de imersão, porque o magnésio é absorvido pela pele. Né? Foi a primeira forma de magnésio que foi descoberta, foi esse sal. Mas o que eu estou querendo dizer para as pessoas é assim, não comprem óxido de magnésio, ele não vai ser absorvido e vai provocar diarreia. O cloreto, sim. Cloreto, sim, é a forma mais barata que nós temos disponível aqui no Brasil. Na Europa, você tem o citrato de magnésio, que também já tem tanto cloreto como citrato, média absorção. Depois você tem outras formas de magnésio que têm alta absorção, como as formas ligadas a aminoácidos e as formas queladas de magnésio. Mas o que você tem que tomar é uma forma que tenha pelo menos boa absorção e seja 100 miligramas 4 vezes ao dia. Lembrando o seguinte, quando você pega um frasco de cloreto de magnésio, está escrito 500 miligramas de cloreto de magnésio. Ora, ali só tem 60 miligramas de magnésio, o resto é cloreto. Tá? Então, se você vai pensar que vai tomar uma cápsula de cloreto de magnésio e vai ser suficiente, porque eu disse que 100 miligramas 4 vezes ao dia é suficiente, está errado. Tá? Então, se você vai tomar cloreto de magnésio, pense em tomar 2 cápsulas, porque cada cápsula tem 60, né? 4 vezes por dia. 2 cápsulas 4 vezes ao dia. De cloreto de magnésio, de 500 miligramas de cloreto de magnésio. Ou o mais barato é você usar esses sachês de cloreto de magnésio, só que tem um sabor ruim. Você vai ter um sachê que custa menos de R$10, você vai diluir num litro d'água, né? E você pode tomar 30, 40 ou 50 ml 4 vezes ao dia. Se você tiver diarreia, você diminui. Você pode começar com 40 ml e aumentar ou diminuir. Você vai aumentar se você não estiver evacuando todos os dias e você vai diminuir para 30 ml se você estiver tendo diarreia. Marina, mas sempre 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia. A Marina Raimundo pergunta uma coisa importante. Quem já toma a dose fisiológica da vitamina D pode aumentar a dose por conta da pandemia? Ou seja, essa dose de 600 mil unidades? Não precisa. Não precisa. Não precisa porque isso que essas pessoas, ao tomarem a dose de ataque, vão imediatamente atingir, ela já atingiu. Porque ela já passou aquele período de 2 a 3 meses em que a vitamina D vai se elevando e se equilibra. Antes desses 2 a 3 meses, ela já no dia seguinte, provavelmente ela já está com níveis normais de vitamina D. E aí a gente tem recomendado que no máximo depois de um mês, mas idealmente talvez depois de 20 dias após a dose de ataque, a pessoa já começa a tomar as 10 mil unidades por dia para não começar a cair a vitamina D a um nível inferior àquele que é necessário para manter o sistema imunológico regulado e com a sua potência máxima. Agora, as pessoas que não têm um médico... E essa dose, só recapitulando, essa dose seria assim, segura, 20 mil unidades por dia para uma pessoa que tem pelo menos 50 quilos de peso. Tá? Isso tem que ser calculado, a dose de ataque também tem que ser calculada proporcionalmente para crianças que têm peso menor. Por exemplo, se você achar que uma pessoa com 80 quilos vai tomar 600 mil unidades em uma dose única como ataque, e você está agora com uma criança de 20 quilos, você vai ter... 20 quilos é um quarto de 80 quilos, então você vai ter que dividir 600 mil unidades por 4, para saber qual é a dose de ataque que você vai dar para essa criança.
A mesma coisa vai ter que acontecer com a dose, de manutenção, que você pode calcular por quilo, e para uma criança vai ser 200 unidades por quilo de peso. Tá? E você começaria isso entre 20 e 30 dias depois, você começaria com essa dose de manutenção para você não voltar a cair a sua dose, o seu nível depois de passar esse período. A Inês de França pergunta se essa dose de ataque também seria para crianças ou a gente tem que fazer um cálculo de acordo com o peso. É exatamente isso que eu disse. Você teria que fazer uma dose proporcional. A dose de ataque de 600 mil unidades é para um adulto. De 80 quilos. E é importante que a gente diga para os médicos que estão nos ouvindo, né, e que têm medo de dar essa dose de ataque, que a gordura que nós temos debaixo da pele, o tecido gorduroso que nós temos debaixo da pele, ele funciona como uma esponja quando você toma vitamina D. Então, o que você está fazendo quando dá 600 mil unidades? Você está embebendo essa esponja. E a partir daí, a vitamina D vai ser lenta e gradualmente liberada na corrente sanguínea ao longo de um mês, e por isso você chegou a 77, depois de um mês vai estar em 62. Porque o tecido gorduroso vai ter, ao longo desse período, liberado lenta e gradualmente. É por isso que a pessoa não se intoxica com uma dose única de 600 mil unidades. Porque o chamado compartimento de gordura, que é o tecido celular subcutâneo, a gordura que nós temos debaixo da pele, é uma esponja seca de vitamina D. Ela não está embebida com vitamina D. Quando você dá essa dose de ataque, ela vai ficar embebida com vitamina D. Né? Ela não vai ficar na circulação e manter um nível altíssimo. Ela vai ser toda absorvida por essa esponja, entre aspas, que é representada pela gordura que nós temos debaixo da pele. E aí, como eu disse, vai ser lenta e gradualmente liberada ao longo de um mês, e por isso é que vai cair de 77 no terceiro dia para 62 ao nível do 30º dia. Para quem, doutor, não tem um médico de confiança, tem dificuldade em relação a obter uma receita para essa dose de 600 mil unidades, o que fazer? A grande maioria que nos está assistindo. Olha, nós treinamos vários médicos em todo o Brasil com o objetivo de dar a eles toda a informação possível a respeito de vitamina D. As farmácias, por regras da Anvisa, elas têm que seguir regras da Anvisa, elas não vão manipular para você 600 mil unidades para você tomar em dose única, porque isso é proibido, então, pela Anvisa, que as farmácias façam isso sem receita médica. Tá? Então, infelizmente, nós vamos ter que achar um médico que tenha conhecimento suficiente para passar a elas uma receita para tomarem dose de vitamina D. Se as pessoas têm qualquer receio, eu tenho essa comorbidade, esse problema de saúde, isso interfere ou não, isso é uma coisa que o médico que está habilitado, tem conhecimento que a gente está tentando passar aqui e que está fartamente documentado na literatura médica, todo o médico que está habilitado a usar essas doses de vitamina D, ele vai poder passar uma receita sem nenhum receio. Né? Eu tenho aqui, falta um minuto só, doutor Cícero, nós temos que infelizmente terminar nosso programa porque é ao vivo, depende da grade de programação da TV Guarulhos. As pessoas podem consultar o site, mandar um e-mail para conhecer os médicos credenciados pelo... Elas podem até acessar uma página na internet. Se eles colocarem lá protocolo Coimbra e médicos do lado, vai aparecer uma eles lista vão de médicos. encontrar uma lista de médicos que foram treinados no nosso consultório. Agora, veja uma coisa importante. Alguns desses médicos podem se recusar a prescrever vitamina D nessa dose de ataque, mas porque eles foram treinados há anos atrás, quando nós não tínhamos esse problema do coronavírus. Isso pode acontecer. Ninguém pode obrigar um médico a chegar e prescrever isso aí. Então, é questão da pessoa se comunicar com a pessoa e dizer assim, olha, você está de acordo com o que diz o Dr. Cícero no programa Salutes, você prescreve para assistir. Né?
é isso que tem que fazer. Eu agradeço muito, doutor Cícero Coimbra, realmente agradeço demais, convidando a todos. O Salutes é apresentado toda segunda-feira ao meio-dia na UTV. Paramos lá um pouco por conta do coronavírus, mas toda segunda, meio-dia, e toda sexta-feira aqui às 14h30 pela TV Guarulhos e pela TV aberta. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço mais uma vez, imensamente fico grato a você pela oportunidade que você me dá de trazer a luz a alguma coisa de extrema importância para a sobrevida de um número inimaginável de pessoas. Inimaginável. A gente não sabe, na prática não sabe quando essa pandemia vai terminar e qual vai ser a mortalidade final. Muito, 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 muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até sexta, até segunda e até sexta.